Eita glória, é o vaso. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia. Abre a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 10 a seguir. Louvado seja Deus por esta oportunidade que Deus concede de estar reunidos em sua presença para adorar o teu santo nome. É um grande privilégio poder estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Com essa oportunidade. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai nos dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei o coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero também ler, com a amada igreja, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Amém? Ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João, quando escreve o livro das Revelações, livro do Apocalipse, ele também passou por muitos problemas, dificuldades, por chegar aonde ele chegou. O apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer e foi de morte natural. E essa revelação dada por Jesus para revelar o que ainda iria acontecer. O que é interessante, que antes de o apóstolo João chegar à ilha de Patmos, aonde ele tem a revelação do Apocalipse, ele passou por muitas coisas. Ali naquela época não queriam saber de pregar o Evangelho, então tentavam matar todos aqueles que pregavam em nome de Jesus, que pregavam o Evangelho, e tentaram matar João de todas as formas. E há alguns relatos que tentaram colocar o apóstolo João em um caldeirão de azeite fervendo, colocando ele para ele morrer lá dentro. Mas diz a história que ele saiu ileso daquele caldeirão. Nada aconteceu com o apóstolo João. E aí que então eles têm a ideia de levar o apóstolo João à ilha de Patmos, na intenção de deixar ele morrer pelos animais ferozes daquela ilha. E também, às vezes, ele não conseguisse sobreviver naquela ilha sozinho. Então tentaram matar o apóstolo João de todas as formas, mas não conseguiram. Em João capítulo 21, vai nos dizer que Pedro e Jesus estavam caminhando mais à frente e João estava mais atrás. E nesse diálogo, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você vai morrer ficando velho.
Aí Pedro fica se perguntando, batucando a sua cabeça e pensando: e então João, quando que ele vai morrer? Aí Jesus olha para João, olha para Pedro e fala: Pedro, se eu quero que ele fique até quando eu venho, o que você tem a ver com isso? Era Jesus dizendo para Pedro: se eu tenho um propósito a realizar na vida de João, se eu tenho um plano a fazer, a realizar, a cumprir na vida de João, se eu tenho uma promessa sobre a vida de João, nada pode impedir o que eu vou fazer ainda na vida dele. A morte não pode parar, o tempo não pode parar, porque eu sou o dono do tempo. Não pode parar a circunstância, pode até tentar matar ele, mas as circunstâncias não podem parar, porque eu sou um Deus que ainda muda circunstância. Não pode ter situações que vão impedir o que eu vou fazer na vida dele, porque eu sou um Deus ainda que muda situação e faço o impossível se tornar possível na vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E eles lançam João à ilha de Patmos. Em vez dele morrer, ele tem a visão do Apocalipse. É Deus dizendo para João: quando tentam te matar, achando que iriam te matar, levando você até a ilha, fique tranquilo, que é lá que você vai ter a maior revelação, é lá que você vai ter o maior propósito. É Deus dizendo para alguém já aqui nessa noite: o lugar que você acha que não vai dar fruto, o lugar que estão te tentando te lançar, querendo te prejudicar, Deus está dizendo: é lá que eu quero você dando fruto, é lá que eu quero ver você dando fruto, é lá que eu quero você dando fruto, porque eu sou o Deus do impossível na sua vida. E então eles lançam o apóstolo João nessa ilha, e ele começa a ter a revelação do Apocalipse. Aí começa as 7 cartas às 7 igrejas da província da Ásia: Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia e Filadélfia, como nós lemos. E é interessante que as igrejas que enviaram esta carta, existe a instrução para elas, existe a exortação, uma crítica à igreja, um elogio e também uma promessa sobre a igreja. Mas apenas a igreja de Esmirna e também a de Filadélfia, que não tem nenhuma reclamação acima da igreja, e sim promessa sobre ela. E apenas a igreja de Laodiceia, que não tem nenhum elogio, porque era mais morno, e Jesus falou: eu prefiro você frio do que morno, porque morno eu vomito da minha boca. E então chega a igreja de Filadélfia. Jesus começa a passar a revelação para o apóstolo João, e agora começa a dizer o versículo que nós lemos, versículo 10 do capítulo 3 do Apocalipse. Você que está com a Bíblia aberta: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui muitos acreditam que está se referindo à grande tribulação. A palavra tentação está se referindo também à tribulação, a grande tribulação. E na Bíblia King James vai nos dizer o seguinte: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar o sofrimento com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr a prova dos que habitam na terra. E isso é prova de que está falando sobre o arrebatamento. O versículo 11, que vai nos dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então está falando sobre o arrebatamento e também sobre a grande tribulação. Irmãos, e o que é o arrebatamento da igreja? A palavra arrebatamento significa tirar algo de repentinamente e colocar em outro lugar, ou seja, tirar algo bem rápido e colocar em outro lugar. E é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, Jesus virá buscar a sua igreja para subir para os céus. E a Bíblia diz que isso seria em um piscar de olhos, que ninguém iria conseguir sequer notar. Piscou, aconteceu o arrebatamento da igreja. E no 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16,
vai nos dizer sobre o arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. É o arrebatamento. Agora eu quero que você imagine comigo, até chegar ao ponto que eu quero chegar, naquele grande dia do arrebatamento. Naquele grande dia, eu imagino naquela noite, o Bonner dando boa noite e falando sobre o arrebatamento. Ele falando: olha, sumiu um povo dos 4 cantos do planeta. Eu não sei o que aconteceu com eles. Aí alguns vão olhar e vão dizer: eu sei o que aconteceu. Eles foram abduzidos por ET, por OVNIs. Aí outros vão se levantar e vão dizer: eu já sei o que aconteceu. A tecnologia está tão avançada, a inteligência artificial habitou tanto em nosso meio, que aconteceu uma catástrofe e sumiu todas essas pessoas. Mas haverá naquele dia, uma pessoa que eu tenho certeza que vai se levantar naquela noite e vai dizer: não foi ET, não foi nada disso que você está dizendo. Eu sei o que aconteceu aqui neste momento. Eu sei o que aconteceu neste momento. Jesus cumpriu a sua promessa. Ele falou que ia buscar a igreja, e aconteceu o arrebatamento da igreja. Aconteceu o arrebatamento da igreja. A notícia irá espalhar sobre toda essa cidade, sobre todo esse país. Sumiu um povo, aconteceu o arrebatamento. Sumiu aquela crente da igreja, sumiu o pastor da igreja, não está mais no culto, não está mais no culto de ensino, não está mais na escola dominical. O que aconteceu? Jesus veio buscar o seu povo para o céu de glória. O que eu quero que você entenda é: você não poderá subir de qualquer maneira naquele grande dia. Muitos acreditam que poderão subir de qualquer maneira, mas a Bíblia diz que só subirá, só chegará ao céu aquele que perseverar até o fim e for lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que purifica. Aleluia. E continuando sobre o arrebatamento, em Mateus capítulo 25, abra rapidamente para não perder muito tempo. Mateus capítulo 25. Aleluia. Grande é o Senhor, meu Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do seu esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Vou ler só até aqui para não tomar muito tempo. Essa parábola que Jesus fala sobre a sua volta está aqui relacionado a 10 virgens. Ele faz a suposição de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas estavam esperando o encontro do noivo. Mas a Bíblia diz que quando veio o grito do noivo, à meia-noite, a Bíblia diz que as loucas não tinham azeite suficiente. E elas chegam até as prudentes e falam: olha, dai o vosso azeite, porque nós vamos faltar. E as prudentes falam para as loucas: olha, nós não podemos te dar azeite, porque vocês têm que ir lá e comprar com quem vende. E quando elas foram comprar, o noivo veio e as prudentes entraram para as bodas junto com o noivo. O que eu aprendo com isso? Que o fato de você estar esperando o noivo, o fato de você saber que Jesus ainda vai voltar, o fato de você saber que Jesus fez uma promessa da sua vinda, não significa que você vai subir juntamente com o noivo. Não significa só porque você é crente há muitos anos, você é conhecido, você tem fama, você tem status, você vem no culto todos os dias, vem no domingo, vem no sábado, vem na semana, que você vai subir com o noivo. Porque a Bíblia diz que só vai subir com o noivo quem está com a lamparina acesa e com o azeite dentro da botija. Oh glória, oh
glória. É o azeite que vai fazer você subir junto com o noivo. Não é nada neste mundo que vai fazer você subir junto com o noivo. É o azeite, é o azeite, é o azeite. Não adianta pregar sem azeite, não adianta cantar sem azeite, não adianta reger sem azeite, não adianta vir no culto qualquer sem azeite, porque sem azeite você não sobe, sem azeite você não vai para o céu, sem azeite você não vai no encontro com o noivo. E nessa noite Jesus está te dizendo: tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Palavra cantarás. Santo é o Senhor, meu Deus. Agora, continuando o texto, Jesus faz essa comparação das 10 virgens a respeito da sua volta. E muitas pessoas já não acreditam nisso, mas é algo que vai acontecer. E a Bíblia diz sobre alguns sinais. Esses sinais já estão se cumprindo e muito. O que falta acontecer então? É a trombeta tocar e você subir. É isto que falta. E o versículo que nós lemos, versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Agora preste bem atenção. Deus também livrará, Deus também guardará aquele que guarda a palavra. E aqui o que está dizendo sobre guardar a palavra está relacionado também a viver a palavra. Guardar a palavra, viver a palavra e praticar a palavra. E a Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora de vir a tentação sobre todo mundo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é a palavra que você tem que guardar no seu coração. O salmista Davi, ele se levanta em Salmos para dizer: eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Agora eu quero que você preste atenção. O texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual a motivação que você tem de estar aqui nesta noite? Qual a sua motivação para você estar no culto de hoje? Qual a motivação que você tem de vir todo quarto sábado do mês tomar a Santa Ceia? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O apóstolo Paulo começa a falar nos 1 Coríntios capítulo 11 a respeito da ceia. E quando chega nesse versículo, ele fala qual é o intuito da Santa Ceia. Ele fala que a Santa Ceia é um memorial, é um momento de lembrança, de fazer memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E que mediante esse sacrifício de Jesus no Calvário trouxe salvação a toda a humanidade e todo aquele que nele crê, para que não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. O apóstolo Paulo está dizendo que quando nós reunimos, quando nós estamos juntos, em comunhão junto com a igreja, com Cristo, estamos celebrando a morte de Cristo, lembrando da nossa salvação, que éramos miseráveis, não éramos merecedores da graça, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, salvar a tua casa, salvar a quem crê nesta palavra. Se eu fosse você, eu já começava a adorar o nome de Deus nessa noite, porque Ele está na casa para te encher, Ele está na casa para te preencher, Ele está na casa para te renovar, Ele está na casa para te batizar, Ele está aqui para te curar, se você crê nessa palavra. Aleluia. Eu sinto uma graça
fumaça tão forte neste altar. Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza, Jesus ainda renova, Jesus ainda transforma, e Jesus vai levar para o céu de glória. Aleluia. Você crê nessa palavra? Oh, aleluia. Glória a Você Deus. crê nessa palavra? Glória a Deus. Vamos partir para o encerramento. Está acabando os minutos. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, é um memorial da crucificação de Jesus, e que não merecíamos, mas também é uma anunciação da morte de Jesus, como diz o texto. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Então é anunciar a morte do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é anunciar. Jesus, antes de subir aos céus, ele também disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então é anunciar Jesus. E outro ponto que nós meditamos até agora, sobre o arrebatamento da igreja. Irmão Ezra, o que você falou sobre o arrebatamento no culto de ceia? Olha o versículo novamente, eu quero que você entenda. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então o intuito de nós estarmos aqui nessa noite é em memorial da morte de Cristo, é anunciar a morte de Cristo, porque trouxe salvação, e também é uma ordenança bíblica para participar da Santa Ceia, para fazer a Santa Ceia, para participar da Santa Ceia. A Bíblia nos diz que aquele que não participa, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, que Jesus mesmo diz, não tem parte comigo e não tem vida em si mesmo. Por quê? Porque só tem vida em Jesus Cristo. Você mesmo não tem, mas quem tem é Jesus. Aleluia. Então por isso que quando você vem aqui, quando você come do pão, bebe do cálice, você está, aleluia, se fazendo vivo na presença de Deus. Glória e a a Deus. palavra nos diz, até que Ele venha. O arrebatamento da igreja. Então qual é a motivação certa de você estar aqui nessa noite? É você vir adorar a Deus, relembrar o sacrifício da cruz do Calvário, anunciar a morte e entender que este ato deve ser feito até o arrebatamento da igreja. Então por isso eu te digo, hoje pode ser a sua última Santa Ceia. Então tome com alegria, beba com alegria, coma com alegria. Jesus está nessa noite para te dizer: se alegre na minha presença, se alegre na minha presença, coma deste pão, beba deste cálice, até que eu venha buscar a minha igreja. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. Glória a Deus. Reclamamaia semanara supria. Jesus quer te renovar. Jesus quer te fazer entender, aleluia, que isso é uma ordenança bíblica e que Ele brevemente voltará. Pegará muitos de surpresa, pegará muitos de surpresa, até dentro da igreja. A Bíblia diz que um será levado e outro será deixado, dizendo que muitos irão ser, aleluia, perplexo, não acreditando no arrebatamento. Mas vai acontecer, você querendo ou não, vai acontecer. O mundo querendo ou não, vai acontecer. O presidente da república querendo ou não, vai acontecer. O mundo querendo ou não, vai acontecer. O inferno não pode parar a igreja ainda continua de pé. aleluia. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade da tua palavra, de entender que não é à toa que estamos aqui nessa noite. Em que muitos levam isso como religiosidade, que muitos não levam isso a sério, mas nós entendemos que isso daqui faz parte da comunhão contigo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a partir do momento que comermos deste pão, bebermos deste cálice, venhamos ser renovados pela tua presença. Aleluia, que nessa noite aqueles que estão enfermos possam ser curados, porque a vida na tua presença. Em nome de Jesus, abençoa aqueles, Senhor, que ainda não entenderam o que é a Santa Ceia, que o Senhor possa ir de encontro nessa noite. Vai de encontro nessa noite, vai de encontro nessa noite, vai de encontro nessa noite, vai de encontro nessa noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te peço, amém. Podem sentar. O arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Esteja preparado. Esteja preparado, não? Esteja de pronto para poder subir no arrebatamento da igreja. Eu quero já pedir aos nossos cooperadores diáconos para se apresentarem aqui à frente e ficar aqui do jeito, e a orquestra já se preparando também para louvar a Deus, e nós vamos